Olá, gente, muito boa noite. Como é bom estar com vocês em mais um programa, reflexão, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus e podendo trazê-la para o nosso dia de uma forma assim muito prática, né? Semana passada eu falei sobre a importância da gente liberar perdão e da gente tomar a iniciativa de nos arrepender, né? Dependendo da situação. E se Jesus deixou isso para nós, é porque é possível de fazer. E aí eu deixei um desafio, você que assistiu o nosso programa semana passada, está assistindo hoje, e aí queria saber de você, se você conseguiu ou não, lá embaixo escreve, coloca o teu comentário para a gente ir trocando uma ideia, se você conseguiu colocar em prática ou não. Eu quero quero trocar uma ideia com você, te ajudar no que for possível. E falando nisso, todas as quintas-feiras, lá no prédio do Boliche, das 19h30 às 20h30, apenas 1 hora de duração, lá no prédio do Boliche, aqui no centro. Muita gente aqui de Nova Prata sabe onde fica. Eu quero te convidar para ter um tempo tão especial com a gente, onde a gente conversa, troca uma ideia, dá umas boas risadas, mas também a gente separa alguns minutos para a gente compartilhar uma palavra de Deus, assim como a gente faz aqui no programa, que é um trabalho da Igreja Batista da Lagoinha. Não sei se você já ouviu falar. A Igreja Batista da Lagoinha fica lá em Belo Horizonte, tem até um site, eu quero deixar para você, acessa lá, lagoinha.com. Se você colocar no Google lagoinha.com, você vai cair direto no site da igreja, ou você pode nos acompanhar no nosso Facebook, que é facebook.com/Lagoinha Nova Prata, ou tem o nosso Instagram também, que é Lagoinha Nova Prata, o nosso Instagram. Segue lá a gente para maiores informações, tirando dúvidas. Lá vai ter o telefone para contato e vai ser um prazer para nós poder te receber. Tá ok? Então no Facebook Lagoinha Nova Prata, no Instagram @Lagoinha Nova Prata, ou direto no site central lá de Belo Horizonte, que é lagoinha.com. E o desafio que eu deixei na semana passada, que eu falei, é o desafio de 10 minutos por dia. Esses 10 minutos por dia para que você seja fortalecido, tenha condições, e Deus vai te ajudando, Deus vai te dando forças, Deus vai te fazendo superar obstáculos que você achava que não conseguiria. Apenas 10 minutos do seu dia, né? Você pega um capítulo do livro de Salmos ou um capítulo do livro de Provérbios para ler. E aí você vai ler em aproximadamente 3 minutos. E aí tu vai pegar depois uma música cristã, uma música gospel. Você tem em casa CD, DVD ou na sua playlist, acessa o YouTube, que aí é o que mais tem. E você coloca lá uma música da sua preferência, deixa aquela música rolando, você vai ouvindo aquela letra. E geralmente as músicas variam de 3 a 4 minutos. Então aí já foram 7 dos 10. E os últimos 3 minutos, você senta, começa a bater um papo com Deus, do seu jeito, do jeito que você fala mesmo com seus amigos, conversa com ele a respeito do que você leu na Bíblia, ou a respeito do seu dia a dia. Tenho certeza que vai ser muito bacana para você. E eu queria trazer uma palavra para hoje. A palavra para hoje é algo assim que é ruim quando a gente enfrenta, que é a ingratidão. De alguma forma, a falta do agradecimento, a falta de reconhecer um favor, uma ajuda, alguma coisa que você fez para alguém e aquele alguém não reconheceu ou aquele alguém não te agradeceu. Cara, isso é chato pra caramba. Eu lembro, quem tiver menos de 35 anos de idade, talvez não lembre. Aí vai ter que acessar o Google ou o YouTube para saber do que eu estou falando. Mas quem tiver mais de 35 anos, aí eu acredito que vai saber. Então, na minha infância, tinha uma banda de crianças chamada Balão Mágico. Não é? Muita gente está me assistindo aí, talvez lembre dele, do Balão Mágico, que tinha o Jairzinho, tinha a Simoni, tinha uma galera lá. E aí eu teve um amigo secreto, cara. Amigo secreto, às vezes é uma das maiores furadas que tem, né? Amigo secreto. E aí no amigo secreto que eu tive lá na escola, se eu não me engano, eu estava no 5º ano, na antiga 4ª série. Aí a professora colocou lá no quadro, aluno por aluno, algumas opções, de 3 a 5 opções do que você gostaria de ganhar. Para quem tiver tirado você, vai ter uma noção do que vai comprar para você, porque você vai dizer
O que você gostaria? E entre as coisas que eu disse que eu gostaria de ganhar, eu queria ganhar uma bola de futebol, porque eu ainda não tinha, né? Eu queria uma bola de futebol. E eu olhei, a pessoa que eu tirei, eu olhei lá no quadro as opções que ela queria e eu comprei o que ela queria. Mas a pessoa que me tirou viu a relação de coisas que eu queria e entre elas a bola, e a bola eu dei aquela maior ênfase. Gente, era barato pra caramba, aquelas bolas de dente de leite, sabe? Aquelas bem fraquinhas, pra brincar dentro de casa. Aquela. Aí quando chega no dia do amigo secreto, cara, que eu dei o meu presente, na hora que a pessoa que me tirou foi me entregar, cara, ela veio com um negócio que eu olhei assim, cara, isso não é uma bola, cara. Quando eu tiro o papel de presente, era um disco de vinil do Balão Mágico, cara. Eu olhei assim, não acredito, cara. E eu tive que ir pra casa, mas muito frustrado, cara, frustrado demais, porque tinha a música lá, o disco de vinil do Balão Mágico. Já a minha esposa, ela disse que participou de um amigo secreto e ela deu, não lembro o que foi, ela deu um presente assim bem bacana, né? Amigo secreto de sala de aula, né? E ela deu um presente muito bacana para a pessoa que ela tirou. Só que quem tinha tirado ela na hora de entregar, gente, deu um bombom de abóbora. Sabe, um chocolate recheio de moranga. E ela olhou assim, nossa, ela disse que bateu uma raiva, mas bateu uma raiva, como é que me dá um chocolate e ainda por cima me dá um chocolate de abóbora, cara? Então, tem algumas coisas assim que são bem frustrantes na nossa vida, né? Tu abre a porta e dá preferência para alguém passar, alguém passa e nem te agradece. Tu tá de carro, alguém quer atravessar a rua, não é a faixa de pedestre, mas tu para, a pessoa atravessa a rua, passa por você e nem dá né? Beleza, obrigado por ter parado. Mas nem isso, cara. Às vezes dá vontade de acelerar, né? Então, é chato, né? Quando a gente faz alguma coisa e alguém não reconhece. Mas se eu faço apenas para ser reconhecido, então a minha motivação é errada, então é melhor nem fazer. Mas se eu faço alguma coisa, independente se eu vou ser reconhecido ou não, mas se eu faço, porque isso vem de mim, eu sou assim. Eu gosto de ser assim. Então eu serei recompensado por Deus, porque a Bíblia diz que eu colho aquilo que eu planto. Se eu planto gentileza, eu não vou conseguir colher gentileza de todos, mas é certo que eu vou colher. Eu vou colher de pessoas que eu nem imagino, e situações que eu também nem imagino. Mas não é só a gente que lida com essas situações. Eu quero ler um texto com vocês aqui na Bíblia, no livro de Lucas. Se tu puder abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 17. Se você não tiver com a Bíblia aí por perto, só anota para depois você ler, uma leitura bem bacana. Lucas, o capítulo 17. Começando do versículo 11 até o versículo 19, diz assim: A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre a região de Samaria e a região da Galileia. Ao chegar no povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a uma certa distância, né? Porque a lepra é uma doença terrivelmente contagiosa. Então, aos gritos, chamaram o seu nome: Jesus, mestre, tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós. Ao vê-los, ordenou-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Só abrindo parênteses aqui, na época de Jesus tinha os sacerdotes, né, os grandes mestres da lei. Então eles olhavam para a pessoa e eles avaliavam se a pessoa de fato tinha sido curada ou não. Por isso Jesus disse: olha, vá até os sacerdotes, para eles olharem vocês. Ele vai analisar a pele de vocês, o rosto de vocês, para ver se vocês ainda têm algum restício de lepra. Beleza? E a Bíblia diz que enquanto eles estavam indo na direção do sacerdote, para o sacerdote analisar os 10, eles foram curados no trajeto. Né? Interessante que Jesus nem orou, nem mandou embora aquela doença, só disse: vá até eles. E por causa da fé, enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Os 10. Um dos 10, observando que já tinha sido curado, aí esse voltou, louvando a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E esse era lá da região de Samaria. Então Jesus questionou:
Não foram 10 leprosos que foram curados? Onde estão então os outros 9? E não se achou nenhum outro que voltasse para agradecer e dar glória a Deus, a não ser aquele. Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Gente, a lepra era uma doença tão terrível que hoje em dia não se usa mais o nome lepra, usa-se o nome de hanseníase. É uma doença tão terrível que ela vai matando as células. Então as pessoas, por exemplo, elas perdem uma orelha e ela nem percebe que a orelha caiu. E está o buraco aqui. Então as pessoas perdem dente, perdem unha e elas não percebem que caiu. Porque a pele, as células já estão mortas, a pele já está morta e ela fica insensível, não sente mais cócegas, entendeu? Algumas coisas assim. E todas elas teriam que viver do lado de fora das cidades. É tanto que havia uma aldeia só para leprosos. E Jesus, interessante que Jesus entrou nessa aldeia com uma doença terrivelmente contagiosa e ele entrou lá porque ele sabia que ele tinha poder para fazer isso. Então quem tinha lepra não podia abraçar, não podia beijar, não podia segurar na mão. Então os caras que eram casados não podiam mais viver com a esposa, não podia mais ter relação sexual, não podia colocar os seus filhos no colo, não podia mais trabalhar, não podia ter mais nenhuma vida social. Ele teria que, por obrigação, eles tinham que viver completamente isolados de tudo e de todos, a não ser que eles ficassem cheios de atadura, né? Atadura e só malemar os olhos de fora. E olhe lá, né? Ou a narina, só para poder respirar, mas ele tinha que estar todo tapado de atadura para conseguir chegar perto de alguém. Então era uma vida assim miserável, miserável a vida dos caras. E 10 deles foram curados. Dos 10, sabe quantos voltaram para agradecer pela cura? Cara, os 10 poderiam voltar para a sociedade. Os 10 poderiam voltar a trabalhar, voltar para suas casas, voltar para suas esposas, voltar a ter uma relação de intimidade com ela, voltar a beijar o filho, abraçar o filho, sair com ele no colo, voltar a participar das festas em família, almoçar na casa do pai e da mãe. Os 10 iam ter tudo isso de volta e apenas um, só um, voltou para agradecer. E gente... vou ser sincero, se isso fosse comigo, a vontade que dá é de pegar os outros 9 e dizer, vai ficar tudinho doente de novo. Vai voltar para tudinho a lepra. Pior do que era antes. Não, mas dá uma raiva. Vou até soltar meu celular antes que eu derrubei ele no chão. Então, dá uma raiva e vou dizer, curado vai ficar só esse. Gente, ainda bem que eu não sou Deus. Ainda bem que eu não sou Jesus. Ainda bem, cara. Porque eu não sei o que é que eu ia fazer com esses outros 9. Cara, só um, meu. Então, a ingratidão é um negócio interessante que Jesus sabia que muita gente ia ser mal agradecido. Muita gente saudável não iria nem sequer lembrar de agradecer a Ele por ser saudável. Só ia lembrar de tocar nesse assunto em oração se caísse doente. Todo dia a gente tem um pão sobre a mesa para comer, a gente tem almoço, a gente tem janta e a gente nem agradece, porque se acostumou a ter em casa e nem para agradecer até o momento de sentir a falta. E a gente lembra, meu Deus, me ajuda, meu Deus, né? Faz um milagre. Mas quantas vezes e Jesus sabia que nós, no nosso dia a dia, a gente ia ter muitos momentos assim de ingratidão, né? Mas apesar disso tudo, ele não amaldiçoou os outros 9. Os outros 9 continuaram curados e voltaram para suas famílias, voltaram a viver em sociedade. Apesar da nossa ingratidão, Jesus te mantém de pé. Apesar da nossa ingratidão, ele ainda continua, por causa do amor dele por nós, colocando pão sobre a nossa mesa. Apesar da nossa ingratidão, ele continua nos amando. Que tal se a gente começar a tentar retribuir? A gente nunca vai conseguir retribuir na mesma altura, mas a gente pode tentar retribuir sendo agradecido e entregando a nossa vida para Ele. Entrega a sua vida para Jesus. Eu acredito que vai ser a maior forma de gratidão que a gente pode demonstrar para Ele.
E é essa palavra que eu queria deixar com você. Só te lembrando, próxima quinta-feira, no prédio do Boliche, apartamento 301. Nós vamos estar te esperando às 19h30. Vem ser igreja com a gente. Igreja Batista da Lagoinha está aqui para te amar, para te servir, para te inspirar. Vem cá, vem fazer uma visita. Acesse as nossas redes sociais. Gente, um abraço, beijo, fica com Deus. Até a próxima semana.